Olá pessoal, meu nome é Keliane Santos e hoje estamos aqui para mais um vídeo sobre casos e crimes. Mas antes de iniciar o vídeo, eu gostaria de pedir para que, se você não for inscrito no meu canal, por favor se inscreva, curta, compartilhe. Assim o YouTube vai ver que é um conteúdo relevante e vai poder distribuir para o maior número de pessoas possíveis. E isso vai poder me ajudar muito. E agora, vamos para o caso de hoje. Adriana Ruto nasceu em 16 de setembro de 1999, em uma cidade bem pequenininha da Flórida, nos Estados Unidos. Ela morava com a sua mãe, Amanda, e o seu irmão, AJ. A Amanda, a mãe de Adriana e do AJ, ela criava seus filhos sozinha. Ela era mãe solteira. A Adriana, sua filha, quando tudo aconteceu, ela tinha apenas 7 anos de idade. Era uma menina muito animada, gostava de brincar, gostava de fazer algazarra, gostava de fazer aquelas traquinagens que toda criança gosta de fazer, que na verdade o jeito dela de ser, de falar, de se gesticular era muito parecida com a mãe dela, muito parecida. A mãe dela mesmo falou isso. E nem só a mãe dela, mas também como os familiares, os amigos, os vizinhos que estavam sempre com elas, quando estavam com elas, percebia a grande semelhança que tinha entre a Amanda, a mãe, e a filha Adriana. Já o filho dela tinha 6 anos, né? Quando tudo aconteceu, o AJ, ele já era mais ou menos o oposto da Adriana. Era um menino que gostava mais de brincar na dele, no cantinho, né? Ele era mais calmo, era super tranquilo. Ele poderia passar horas brincando sozinho com os brinquedos dele, que para ele se divertia de todo jeito. Então, ele era uma pessoa que a mãe não precisava, assim, vamos dizer, ter tanto cuidado, se comparado com a irmã dele, que era uma criança mais agitada. A Amanda, ela trabalhava como assistente de enfermagem em uma enfermaria na cidade onde eles moravam. Então, no dia 8 de agosto de 2007, ela saiu do seu trabalho normalmente, como ela faz, né, todos os dias, e foi para casa. Chegando em casa, ela resolveu tirar um cochilozinho, né? Depois, ela ia levar as crianças para poder comprar o material escolar que elas estavam precisando. E as crianças estavam assistindo televisão na sala enquanto ela dormia. Só que nesse dia estava bastante quente. E os meninos falaram: mãe, eu quero ir lá para fora, eu quero ir para a piscina, porque está muito quente. Só que ela falou assim: não, fiquem brincando por aqui mesmo, porque daqui a pouco a gente vai sair, vamos comprar o material escolar. Então não é para entrar na piscina para se sujar, para depois sair e ter outro trabalho. Não, então fiquem brincando por aqui. Então foi o que eles fizeram. Eles decidiram ir brincar lá no jardim, né, do lado de fora, próximo à piscina. Só que nisso, depois o AJ entra dentro de casa, acorda a mãe e fala com ela e diz assim: mãe, a Adriana tá perto da piscina, tá brincando lá na piscina, tá na piscina. Aí ela não ligou muito, disse: tá certo, manda ela sair da piscina. Então ele pegou e saiu e foi pra lá, né, se encontrar com a Adriana para poder pedir para ela sair da piscina, como a mãe havia falado. Porque na cabeça da mãe, ela não estava dentro da piscina, ela estava brincando próximo à piscina, né? Aí então até aí tava ok. Quando pensa que não, demorou um tempinho, Amanda olha para a piscina e vê que a sua filha está dentro da piscina. Então ela toma um choque e sai correndo de dentro de casa e vai lá para a piscina. Quando chega lá, sua filha está deitada dentro da piscina de cabeça para baixo. Então imediatamente ela pega e tenta puxar sua filha e puxa ela e tira. Quando ela tira, ela percebe que a filha dela está roxa.
A sua pelezinha, o seu corpo, o seu rosto está muito roxo. Então naquele momento ela se desespera demais. Então ela pega o telefone e liga para o 911, pedindo ajuda, falando que a filha dela, desesperada, né? Pedindo ajuda, dizendo que a filha dela caiu na piscina e ela estava roxa e que eles pudessem chegar lá o mais rápido possível para poder tentar ajudar, para ver o que é que poderia fazer para poder recuperar sua filha, que estava numa situação bastante debilitada. Então, o pessoal, né, dos primeiros socorros chegaram lá, tentaram fazer reanimação no local, mas não conseguiu. Então, eles pegaram e disseram assim, vamos levar para o hospital imediatamente, porque lá no hospital, com certeza, tem mais aparelhos, tem mais coisas, que vai fazer com que tenha mais possibilidade de fazer com que ela possa voltar. Então, quando eles chegaram lá no hospital, eles tentaram fazer reanimação de Adriana. Então eles ficaram em torno de quase 1 hora fazendo de tudo. Teve um determinado momento que eles conseguiram ainda pegar um pouco de pulso, mas estava muito fraco, e esse pulso não prevaleceu. Mas mesmo assim, eles ficaram até chegar à exaustão, ou seja, mais ou menos perto de 1 hora, e eles lá tentando fazer a reanimação de Adriana. Só que chegou um momento que, infelizmente, não foi mais possível e ela veio a óbito. A médica foi falar e, infelizmente, ela não sobreviveu. Ela veio a óbito. Naquele momento, a mãe olhou assim para a médica e não esboçou nenhuma reação. Quando tudo isso aconteceu, na hora que ela viu a sua filha se afogando na piscina, ela primeiro tentou ligar para a mãe dela, ligou para o corpo de bombeiros e também tentou ligar para a mãe dela. Só que a mãe dela estava trabalhando, então não atendeu os telefones. Então ela ligou para o padrasto dela, que em poucos minutos o padrasto chegou até a casa dela, onde estava tudo acontecendo. Ela pegou e disse bem assim, será que você poderia levar o AJ para casa, para ele não ficar aqui, né, vendo tudo isso? Então assim foi feito. O padrasto dela levou o AJ para casa e ela ficou lá tentando esperar, né, ter notícias positivas da sua filha, que infelizmente não sobreviveu. O AJ foi para casa do seu avô. Lá eles tiveram uma pequena conversa. E nessa conversa, o próprio filho de 6 anos veio falar o que realmente tinha acontecido. Que na verdade não foi bem da forma como a mãe havia falado. Ele foi dizer ao seu avô que quem tinha afogado a Adriana não foi ela sozinha, mas sim a mãe dele. A mãe dele que tinha feito isso. Para vocês terem uma ideia, a única testemunha de todo esse caso era apenas uma criança de 6 anos de idade. Quando aconteceu tudo, né, de chamar o corpo de bombeiro, também veio a polícia, veio todo mundo para saber o que era que tinha acontecido. E ela teve que se explicar, né, para a polícia. O que é que a Amanda falou para a polícia? A Amanda havia falado para a polícia que as crianças estavam brincando perto da piscina e a Adriana viu uns bichinhos entrando na piscina. Ela, na tentativa de tirar os bichinhos que estavam dentro da piscina, ela caiu dentro e acabou batendo com a cabeça no chão da piscina e acabou se afogando. Essa foi a justificativa que a mãe deu para a polícia, quando a polícia depois chegou lá para averiguar os fatos, e deu como um caso já solucionado. E quando o AJ, né, foi com seu avô para a polícia, o pessoal acabou fazendo várias perguntas para ele, né, de uma forma dinâmica, porque era uma criança que estava sendo entrevistado, então tem uma forma de conversar com ele, para que ele pudesse falar toda a verdade. Ele acabou dizendo, né, para a polícia que a Adriana estava em casa, né, com aqueles limpa-vidros, display, dentro de casa,
né, brincando, aspirando em vários cantos da casa. E a mãe dela ficou respirando aquilo e ficou muito agoniada. Tava descansando e tal, e acabou respirando aquilo. Ela não gostou nem um pouco. Então o AJ disse que, de uma forma de castigá-la, pegou a menina, jogou na piscina com as mãozinhas assim, ó. Jogou na piscina e ela começou a gritar. Porque a Adriana, ela tinha medo de água. Ela não gostava de água, ela não gostava muito de piscina, porque ela tinha medo. Então, ela começou a gritar. Então, quando ela gritou, ela pegou, fez bem assim, com uma tentativa de abafar o som da voz dela, para que os vizinhos não pudessem ouvir. Às vezes, o AJ, ele se contrariava em algumas coisas. Uma hora, ele dizia que tinha visto tudo de uma árvore perto de onde ficava o lixo. Outra hora, ele dizia que tinha visto as coisas de dentro de casa. Outra hora, quando a polícia perguntava, você viu tudo que tinha acontecido? Ele falava bem assim, não, vi não, porque senão eu estaria muito encrencado. Ou seja, se a mãe dele soubesse que ele estava falando estas coisas, consequentemente, ela iria castigar ele. Assim como fez com a sua irmã, na cabeça dele. A polícia ficou bastante contrariada, pois ela não sabia se acreditava na história da Amanda, que a menina foi tentar pegar os bichinhos e caiu e bateu a cabeça no fundo da piscina e se afogou sozinha, ou se acreditava na versão do AJ, que teria sido a própria mãe que teria afogado a irmã dentro da piscina. Então, para poder tentar averiguar melhor, ele pegou e foi pesquisar um pouquinho sobre a vida da Amanda. Quem era a Amanda? O que era que ela fazia? Como ela era como mãe? Então, quando eles foram visitar a casa da Amanda, que entrou lá dentro, que até então eles não tinham entrado, né? Não tinha essa necessidade. Mas depois dessas denúncias, né, eles começaram a tentar ver um pouco mais a fundo como era a rotina deles. Então, quando ele entrou lá na casa da Amanda, eles perceberam, tipo, um quarto das crianças eram tipo uns beliches. E era um cheiro de xixi terrível, que eles não conseguiam nem entrar direito dentro do quarto por conta do odor fortíssimo. Outra coisa que eles observaram era que na casa não tinha nenhum brinquedo. Nada de brinquedo. Ou seja, a mãe não comprava nenhum brinquedo para criança. Como é que ela tem 2 crianças e na casa não tem brinquedo nenhum? Nada. Quando perguntaram isso a ela, ela disse bem assim, eu tirei os brinquedos da criança, levei para um galpão e deixei lá, para que elas não brincassem porque estavam muito desobedientes. Então, como uma forma de castigo, de punição, eu resolvi deixar eles sem brinquedo por um tempo e deixei ele no galpão guardado. Só que, claro, a polícia não é boba nem nada, foi lá no galpão para ver se tinha os brinquedos e não tinha nada. Ou seja, as crianças não tinham brinquedo nenhum. E a casa era extremamente insalubre, muito suja. Odor por tudo quanto é canto, tudo desorganizado, desarrumado. Não tinha nada no seu lugar. Era uma bagunça terrível. Então aquilo chamou muito a atenção dos policiais. Outra coisa que os policiais observaram, né, pesquisando um pouco mais a fundo a vida de Amanda, eles perceberam que a Amanda ela não só teve esses 2 filhos, o AJ e a Adriana. Ela teve mais uma outra criança, um outro menino. Quando ela tinha 17 anos de idade, ela engravidou. Era como se fosse uma criança cuidando de outra criança. Mas até aí tudo bem. Ela cuidava da criança, o pessoal falava que cuidava até direitinho. Só que num determinado dia, essa criança morre. Perguntaram, e esse seu primeiro filho, ele morreu de quê? Como foi que ele morreu? Ela disse que estava em casa com ele, né, na cama.
e ela saiu do quarto 2 minutinhos para ir fazer alguma coisa na sala, por exemplo. E quando ela voltou, o Alex estava deitado no chão, caído. E disse que estava sem respirar. Foi isso que ela falou e deu como morto. E eles investigando, né, a médica que tentou fazer a reanimação na Adriana, achou muito estranho. Porque quando deu a notícia do óbito da filha, a Amanda, ela não esboçou nenhuma reação. Ficou tranquila. E foi assim, bem controverso, porque foi uma reação totalmente diferente de quando ela ligou para o corpo de bombeiros, para tentar ressuscitar a sua filha. Naquela hora ela estava se mostrando uma pessoa bem desesperada com tudo. E depois que a filha dela morreu, que recebeu essa notícia, ela estava tranquila. A polícia sempre fazendo algumas perguntas para Amanda, e a Amanda sempre negou tudo, que não era assim, que ela amava a filha dela e que ela jamais poderia fazer alguma coisa. A polícia resolveu fazer aquele teste de polígrafo, né, com ela, na qual ela passou tranquilamente pelo teste. Mas mesmo assim, a polícia resolveu continuar investigando, não parou por aí não. Os policiais foram ver o vídeo inicial da conversa do AJ com a primeira policial, né, com os primeiros policiais. Só que eles observaram uma coisa muito errada, porque quem fez aquele teste, aquelas primeiras perguntas com o AJ, não eram policiais treinados para interrogar crianças. Eram policiais normais que interrogavam pessoas adultas. Aí o que foi feito? Chamaram outros profissionais altamente treinados para fazer interrogatório em crianças. Então aí eles tiveram uma abordagem totalmente diferente dos primeiros policiais para tentar confrontar e entender melhor aquilo que o AJ tinha para poder falar para a polícia. Nesse interrogatório, o AJ, ele falou a mesma coisa que o primeiro. Ele só se confundiu novamente com a questão da posição de onde ele estava olhando o que estava acontecendo naquele momento. E o Charles, que é o avô do AJ, né, que chegou 30 minutos depois do que aconteceu lá na casa dela, ele falou também, né, deu o depoimento dele e disse que a Amanda era uma mãe terrível com as crianças, né, que era uma mãe bastante desleixada, né, que não tratava as crianças bem. E ele via isso. Então a polícia tinha mais uma outra versão, além da dela, né, a própria, a do AJ e agora do Charles, que era o padrasto dela. Então a mãe, né, da Amanda era casada com o Charles e eles brigaram muito com relação a isso. Eles chegaram até a se separar depois, porque na visão da mãe ele não deveria ter se metido do jeito que se meteu. Deveria ter deixado as coisas como estavam, porque se não fosse pelo avô, né, pelo Charles, a criança não teria ido para a polícia depois sozinha. Quem levou foi o Charles. E ele não se dava muito bem com a Amanda, né? Eles tinham alguns problemas. Talvez seja até pela forma como ela criava os filhos. Ele queria ajudar, queria dar alguma dica, alguma coisa, e ela não aceitava a ajuda de ninguém. Então talvez seja por isso que eles não tinham um bom relacionamento. Então a mãe da Amanda falou que, no depoimento dela, que talvez ele queria prejudicar a sua filha. Depois de um mês que tudo isso aconteceu, do acidente com a Adriana, a Amanda ela foi presa e ela recebeu prisão perpétua. Só que a defesa de Amanda disse que ela não deveria aceitar essa punição assim por um caso que ela não cometeu, porque até então ela jurava, dizendo que ela não fez, que ela nunca ia fazer isso com o seu próprio filho. Então, até hoje, a versão dela é essa, que não foi ela não fez. Então, a acusação deveria provar. Ela não poderia aceitar isso, né? A defesa não queria que ela aceitasse. Então, a acusação teria que provar que ela era culpada. Então, quem era a única testemunha que tinha para depor? O seu filho, o AJ. E foi isso que aconteceu. Essa criança, ela foi levada ao tribunal. Ela teve que jurar
né, na frente de todo mundo como se fosse um adulto. Ele foi tratado assim, né, entre aspas, como se fosse um adulto para poder testemunhar contra a sua mãe. Então tudo aquilo que ele falou, né, para as pessoas, ele falou novamente no júri. Só que dessa vez, né, ele levou até um desenho para mostrar, né, como foi que aconteceu. Então ele desenhou a piscina, ele desenhou a mãe, ele desenhou a irmã, e ele desenhou a mãe afogando a irmã. Então ele desenhou tudo para poder mostrar como foi que aconteceu. Como é que uma criança ia inventar tudo isso? Não tem condições, gente. Não tem condições de uma criança inventar tudo isso. Right here. I want to go. Your mother's arm. Yes, sir. Okay. What does this mean right here? She did. What? She died. She died. Okay. You mean your sister died? Okay. What does too bad? What does that mean? That means it's scary. You were scared? Existiam outras pessoas que testemunharam também contra a Amanda, que eram as colegas dela de trabalho. Porque teve um determinado dia que ela chegou no trabalho dizendo bem assim, eu vou matar a Adriana. Porque ela tinha acabado de comprar um carro novo e a Adriana tinha riscado os bancos do carro com caneta permanente. Então ela tava com muita raiva da filha dela, muita raiva. E tava dizendo que ia matar a menina porque isso não se faz e tal. Sendo que a menina só tem 7 anos, gente. Só tem 7 anos. Aí depois ela foi dizer que ela falou no calor da emoção do momento, que não era isso que ela queria dizer, mas que acabou levando também contra ela no tribunal, né? Isso não tinha o que discutir. Quando o AJ entrou para poder testemunhar contra sua mãe, o juiz perguntou: você sabe qual é a diferença entre verdade e mentira? Ele disse que não sabia. Aí ele pegou assim: você sabia que a sua mãe, ela poderia estar aqui? Aí ele disse que não. E aonde está a sua mãe? Aí ele disse: está na cadeia. Aí depois o juiz perguntou: e se ela estivesse aqui? Olhe para o seu lado. E mostrou onde estava a mãe dele, porque a mãe dele estava lá bem pertinho. Só que tinha tanta gente no tribunal, tanta gente, que ele não observou a presença da mãe dele. Então quando ele vira e olha para a mãe dele, ele começa a chorar na hora. Ele chora bastante. Ele tem que entrar para poder se recompor, para depois voltar e dar realmente o seu testemunho. Que é quando ele mostra a foto, a imagem, explica tudo direitinho. Mas é triste de ver. É um caso triste de ver. Ele chora ao ver a mãe dele, né? E a mãe dele, ao ver também o filho testemunhando contra ela, falando como se fosse um adulto. Então, gente, é o acontecimento. Até então, parece que não tinha nenhuma criança sido levada a júri, mas ele era o único que poderia fazer isso. A única testemunha que viu tudo o que estava acontecendo. Então foi muito triste para ele. Have you ever seen her before? Yes, sir. Who is that? My mother. Now you recognize your mother? Yes, sir. Hey, James. Hey, James. Yes, sir. Give me your hand. All right. Here. Nisso, foi diagnosticado também na criança, quando estava fazendo os exames e tal nela, que tinha as marcas de roxidões, né? No rosto da criança, igualzinho como o AJ havia falado, né? Como se fosse a marca dos dedos da mãe tentando afogar a criança. E os médicos que receberam a criança mostraram todo o procedimento, como foi que eles fizeram para tentar reanimar a criança, porque a mãe tinha dito que aquelas marcas possivelmente tinham sido no hospital, quando foram tentar reanimar. Só que na verdade não, que quando o pessoal foi fazer todo o procedimento, levaram um boneco para lá, mostrando todo o passo a passo, e nenhum desses passos tinham como ter sido os médicos que teriam feito aquelas marcas no rosto da criança tentando reanimar ela. Não tinha essa probabilidade. Então, com tudo isso, né, depois de 4 dias, foi realmente decretado a sentença dela,
que seria prisão perpétua. Mesmo assim, depois de ter tido todo o veredito, ela queria lutar para poder sair da cadeia ainda, para poder criar o seu filho, né? Ter a guarda do seu filho de volta, porque até então ela teria perdido a guarda do seu filho com tudo isso. Aí a advogada até perguntou para ela, mas você não acha que seu filho poderia ter sido adotado? Aí ela, não sei. Aí ela disse, seu filho foi adotado. Ou seja, o AJ, ele foi adotado por outra família que tá com ele até hoje, né? Tentando fazer de tudo para que ele supere o que passou e tentando também afastar dos holofotes, né? Porque os curiosos, né? Porque as pessoas ficam querendo estar em cima e tal, e a família nessa hora é nessa hora que vem tentando acolher para que ele não precise, né? Tá respondendo mais perguntas. Ele já fez a parte dele. Então é isso, gente, o caso de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça, mais uma vez, né, estou falando, não se esqueça de curtir o vídeo. E, por favor, se você não é inscrito, se inscreva no meu canal, para que eu possa estar trazendo cada vez mais conteúdo para vocês. Um beijo e até uma próxima. E tchau, tchau!